dia 5 de maio se comemora o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Esta foi a data da primeira reunião dos ministros da cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, acontecida em Portugal no ano 2000. O idioma é o primeiro no mundo a ter uma data oficial reconhecida pela ONU e se consolidou como nossa língua a partir da independência em 1822. Para falar sobre a importância da língua portuguesa, convidamos Paula Alves de Souza, embaixadora e diretora do Instituto Guimarães Rosa do Itamaraty, e Enilde Fauci, linguista e professora de língua portuguesa da UNB. Embaixadora, a gente poderia começar esta conversa falando um pouco sobre essa importância da língua portuguesa no mundo atual, que faz o Itamaraty, inclusive, criar o Instituto Guimarães Rosa para a divulgação da língua portuguesa, para o trabalho da língua portuguesa. É esse mesmo o objetivo do Instituto Camões? Guimarães Rosa? Guimarães Rosa, desculpe. Sem dúvida alguma. Bom, antes de mais nada, bom dia, muito obrigada pelo convite. A professora Fauci, é um prazer também estar aqui com a senhora. Uma linguista dividindo aqui comigo o espaço, que no final, como eu sempre enfatizo muito, o trabalho do Itamaraty é um trabalho de caráter de política externa. É um trabalho já de um pouco mais de 6 décadas. O trabalho de difusão da língua portuguesa já é algo que nós fazemos por intermédio de centros culturais no exterior, onde se deu o ensino da língua portuguesa. Alguns deles já datam de 60 anos. E é o caso do nosso departamento cultural, que este ano, depois de sentirmos que justamente houve grande amadurecimento por parte da nossa política de difusão da língua portuguesa particularmente, nós resolvemos, esta administração resolveu renomear o departamento cultural em Instituto Guimarães Rosa. E exatamente honramos não apenas um diplomata, colega nosso, que teve inclusive sua função na diplomacia cultural também, mas um grande escritor brasileiro e um grande escritor que trabalhou a língua portuguesa brasileira. E eu acho que esse é o grande esforço do que nós fazemos. Nós, nos últimos 4 anos, organizamos de forma muito sistemática a difusão da língua portuguesa brasileira, com o apoio de acadêmicos, nunca algo que nós tivéssemos produzido dentro do nosso próprio Itamaraty, mas a produção justamente de material acadêmico com base em especialistas no ensino da língua portuguesa como língua estrangeira, perdão. E esse trabalho é o trabalho que faz essencialmente o nosso departamento cultural e hoje o Instituto Guimarães Rosa. Nós temos cerca de 30 sedes do Instituto Guimarães Rosa fora. Nós teríamos até o final de 2022 cerca de 50 leitores Guimarães Rosa em universidades estrangeiras que têm como função, estão todos justamente na cadeira de letras, então ou são professores de literatura brasileira ou são especialistas em tradução, e temos justamente todo esse esforço, é um esforço em torno da língua portuguesa brasileira. É um esforço, nós nos somamos aos países de língua portuguesa, porque fica claríssimo para a nossa política externa, e é assim a nossa atuação no exterior, de que o português é uma língua pluricêntrica. Somos muitos, a língua tem na sua origem portuguesa, mas nós todos nos identificamos culturalmente com as variantes locais. E nesse caso, para nós, a língua brasileira nos identifica muito como brasileiros, e esse é o nosso papel. O papel do Instituto Guimarães Rosa é uma difusão estruturada da língua portuguesa. Maravilha, não nada, né? O tiro que se ouviu não foi tiro, não. É a abertura do Grandes Sertões Vereiro, a grande obra do Guimarães Rosa. Professora, a língua portuguesa ela foi essencial na consolidação mesmo do país, do Brasil. Há, inclusive, quem defenda que a não divisão do Brasil em várias outras repúblicas, como aconteceu com a República Espanhola, se deve à consolidação da língua portuguesa como língua do Brasil como um todo, né? Que substituiu a chamada língua geral. Quer dizer, esse processo histórico da língua portuguesa, ele é válido? A gente pode, de certa forma, acreditar a língua portuguesa um pouco na nossa estrutura política? Bom, bom dia.
embaixadora Paula Alves de Souza, eu quero dirigir uma palavra em especial pela alegria de ter o Instituto Guimarães Rosa, né? Eu conheci o Departamento Cultural, colaborei com o Departamento Cultural, e por que não dizer que também fui professora do Instituto Rio Branco, né? Por um período fui professora do Instituto Rio Branco e tenho muita alegria de ter o Ministério das Relações Exteriores tão atuante, porque dessa minha passada por ali resultaram vários diplomatas, hoje já em carreiras de nível mais avançado dentro do Itamaraty, que foram meus alunos, né? Não só por isso, mas porque são pessoas com quem a gente pode dialogar fortemente, porque eles entram sabendo a língua portuguesa de ponta a ponta, né? Então, ser professor de língua portuguesa no Instituto Rio Branco é um pouco complicado, precisa ter muito pulso, digamos assim, né? Respondendo à sua pergunta, com relação ao português do Brasil, eu desde que comecei na minha graduação, o meu foco, já talvez desde a escola anterior, clássico normal, aquilo tudo, o meu foco sempre foi na língua portuguesa, porque eu tinha um verdadeiro interesse em conhecer que mistério cognitivo é esse que os seres humanos detêm e que são tão diferentes no mundo todo, né? Todas as línguas, cada uma tem a sua feição. Portanto, como brasileira, eu estudei bastante, foi minha formação, ou é a minha formação e meu trabalho, né? No entorno da língua portuguesa. E a língua portuguesa, na sua feição de uma língua forte, num país continental como é o Brasil, nós podemos dizer hoje, e já de há muito tempo, mas hoje principalmente, que nós temos uma perspectiva de reconhecimento pela língua e para a língua muito grande. Haja vista que nós formamos professores para sair pelo mundo ministrando aulas de língua portuguesa para falantes de outras línguas. Agora, o português no Brasil e o português do Brasil se consolida mesmo como a língua do Brasil. Evidentemente que nós temos outras línguas, sempre tivemos outras línguas dentro do nosso território, imenso território, que é o Brasil. Mas os portugueses saíram, né? Os navegantes saíram e passaram navegando pelo Atlântico e foram encontrando porções de terras que deram a nós que somos falantes do português no mundo essa língua que não tem só a feição brasileira, mas ela tem a feição angolana, moçambicana, guineense, de Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, de Timor-Leste e, ultimamente, de Guiné Equatorial. Então, nós somos parceiros, o Brasil, como um grande país que tem a língua portuguesa de ponta a ponta, na relação com os outros países, nas relações políticas com os outros países, nós somos muito felizes, porque aí nós temos com quem dialogar bastante. Nós temos outras nações importantes, né? Na África, primordialmente, na América do Sul somos praticamente os únicos, mas na África nós temos um contingente grande de parceiros com que podemos contribuir, colaborar e receber colaboração, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, hoje também composta pela Guiné Equatorial. Embaixadora, essa língua que se fala hoje no Brasil, o Noé Rosa até já dizia, é brasileiro, já passou de português, né, na famosa música dele. Como ela é vista hoje nos outros países de língua portuguesa, na comunidade lusófona? Como é que essas características tão brasileiras são vistas nas outras comunidades? A pergunta para mim ou para a embaixadora? Para a embaixadora. O embaixador, o seu áudio está fechado.
Seria até interessante ouvir a linguista nesse comentário, né? Porque o que sem dúvida alguma é claro. Nós temos um português que é um português bastante distinto daqueles que são falados pelos países de colonização até mais imediata, até tão pouco tempo eram colônias de Portugal. O próprio português muito acentuadamente de Portugal, né, o seu sotaque. O nosso português foi, de fato, eu não diria curioso, e a professora seguramente saberá dizer isso com muito mais solidez do que eu, mas não vejo que quando os estudiosos dizem que o nosso português não se afastou tanto da origem, quanto, na realidade, Portugal foi se afastando de suas origens do século XVI ou XVII e se tornando ali uma língua cada vez mais fechada em si, né? Cada vez Portugal pronuncia menos as vogais e o nosso português tem essa característica de ser tão aberto. Agora, o que é interessante, talvez, aí para responder a sua pergunta, não é que eles vejam que o nosso português pode ter um distanciamento qualquer, às vezes até mesmo a gente tem que acostumar o ouvido para poder se fazer entender. Mas, sem dúvida alguma, o nosso português, que nos caracteriza tão culturalmente, ele seguiu com as nossas novelas, ele seguiu com a nossa música. Então, na realidade, não há como hoje os países de língua portuguesa não dissociarem o português brasileiro de sua cultura e de suas origens culturais. Então, por isso ele é muito bem-vindo. Não há dúvida de que a nossa cultura tem esse elemento que se traduz muito na própria língua, né? De ser uma língua que abraça. Quantos de nós dizemos que justamente, seja antropofagia ou seja o que for, nós abraçamos as línguas e as culturas alheias e é quase que num processo dialético disso sai algo mais. No fundo, por nós abraçarmos, eu acho que é sempre bem-vinda. E bem-vinda por conta da nossa cultura, que adentrou esses países de uma maneira tão sólida. Não há possibilidade de se entrar numa loja em Lisboa sem que esteja tocando uma música brasileira. Então, não há dúvida, é bem-vindo o português, ainda que seguramente sejam quase que idiomas distintos mesmo por conta do próprio sotaque, nem tanto do vocabulário. É interessante isso. O Miyakoto disse que começou a escrever a partir da leitura do Jorge Amado e do Guimarães Rosa, né? E Hugo Walter Mann, que é hoje um dos grandes expoentes também da literatura lusófona, disse que começou a escrever a partir de escutar as músicas do Legião Urbana, né? Quer dizer, essa coisa continua efervescente. Agora, professora, a gente tinha, de certa forma, no Brasil colonial, a língua geral, né? Que era quase que digamos assim, um redesenho do tupi, né? Como é que essa língua acabou sendo, de certa forma, envolvida pelo português? Então, nós temos aí que entrar de fato na questão da política de língua e de línguas, e, consequentemente, na perspectiva geográfica, né? Quer dizer, o Brasil, esse país de tamanha imensidão, mesmo física, né? Quer dizer, nós temos um sul que não conhece o norte dentro do país e nós temos o norte que não conhece o sul. Ora, então, o que nós podemos dizer para abreviar essa resposta? A língua geral, justamente, malgrado esse distanciamento geográfico, se desenvolveu a partir de origens de línguas indígenas, primordialmente do tupi. Então, no Amazonas, lá na região amazônica, que pega ali também, claro, quando a gente fala em Amazonas, nós estamos pensando ali na região do Amazonas, do Pará e das outras fronteiras que estão ali em volta e que também sofrem influência de fala. Porque a fala, como já disse Celso Cunha, há muito tempo não tem barreira alfandegária, né? Quer dizer, nós falamos livremente. Né? Não adianta, não tem nenhum aeroporto que tenha uma barreira de alfândega que a gente chegue com uma mala que possa abrir, porque ninguém pode abrir a nossa cabeça, ninguém pode extrair de nós a percepção e a concepção e o uso que nós temos da língua. Nós somos pragmáticos, todo ser humano que fala a língua é pragmático. Portanto,
O que ocorreu na região amazônica também ocorreu em São Paulo, né? Ali, então, havia duas línguas gerais, a língua geral amazônica e a língua geral paulista. Então, a língua geral, que era a mistura do português com outras línguas, primordialmente com línguas indígenas. A língua geral paulista ela ficou muito circunscrita aos falares das mães com os filhos, enquanto que a língua geral amazônica se fortaleceu, cresceu e está viva. Tá? É o Nhengatu, que é falado hoje em São Gabriel da Cachoeira, que está oficializado. Tá? O Nhengatu é a língua geral chamada, né, portanto, Nhengatu, que é o nome indígena, que é amplamente usado em São Gabriel da Cachoeira. Agora, pense como é que se chega em São Gabriel da Cachoeira para se ter, por exemplo, essa liberdade de fala. Sair de Manaus para São Gabriel da Cachoeira num avião que leva ali de 6 horas de viagem, de 6 a 7 horas de viagem. Então, é difícil esse contato, uma vez que é a fala, é a expressão, é o dia a dia que nos faz, de fato, fazer uma língua permanecer viva. Mas eles, os falantes do Nhengatu, fazem a língua permanecer viva. E não vamos esquecer aí também do Grão-Pará, que à época formava ali toda essa região amazônica, onde havia os cabanos. Os cabanos eram falantes de uma língua também indígena que era relativamente fechada, tá? Mas com a revolta dos cabanos no Pará, essa língua se espraiou. Ela não virou Nhengatu, mas ela é um tipo de língua também, é um tipo de uma língua franca, é uma língua geral que existiu durante a cabanagem, que foi um movimento espetacular e que poucos brasileiros sabem disso. É preciso que nós, na escola, na universidade, então, quando eu chamo a atenção dos alunos para os movimentos, primordialmente o movimento dos cabanos, no Pará, eles acordam, mas aconteceu porque o ensino médio não toca nesses fatos que são fatos que vão levar, inferir ou que vão diretamente revelar quem somos nós em se tratando de falante de língua oficial portuguesa. Eu estou falando oficial porque ela é a língua oficializada, o português é a língua oficial do Brasil, mas que nós temos muitas outras línguas aqui dentro, isso nós não podemos omitir. A escola falha nisso aí, a escola secundária, porque a universidade traz à tona. Eu conheço São Gabriel da Cachoeira. Ah, que maravilha! Ouviu lá? Sim, eu vi lá. E o Márcio Souza, ele chega a falar que a cabanagem é um movimento que foi ocultado, né? Exatamente. No livro que ele fala sobre a história da Amazônia, que é belíssimo, aquele livro dele. Agora, embaixadora, a gente pode afirmar com toda convicção de que a maior herança portuguesa em nossa cultura é a língua? Eu vou lhe dizer, na realidade, como eu sou uma diplomata, eu insisto muito, uma agente política pouco conhecedora, eu jamais poderia dizer que eu sou especialista em cultura ou o que seja. Eu ousaria dizer que sim, e eu acho que foi uma herança absolutamente extraordinária, porque quando se pensa, dizia muito bem a professora, nós temos dimensões continentais, nós somos praticamente insulares, ao Atlântico do lado e o mar de língua espanhola do outro. Exato. E nós mantivemos de norte a sul a língua portuguesa. A unidade da língua portuguesa nos permitiu que em 1822 nós não tornássemos um país, mas é verdade. Não podemos nos lembrar, nos esquecer. Não fosse ali Dom João VI, em 1808, vir para o Brasil e criar tudo, inclusive o próprio Itamaraty, quer dizer, traz consigo, ele já nos traz o conceito de nação, um conceito mais do que isso, um conceito de país, um conceito de Estado, um conceito de governo. Nós ali fomos aos poucos estruturando. Portugal, no fundo, foi o pai que nos deu a nós a nossa maioridade, não tem a menor dúvida. Mas, sem dúvida, a língua portuguesa é a maior herança. Mas é inegável todo o processo de colonização que nós nos tornamos culturalmente e com todos aqueles que já estavam aqui, aqueles que nos antecederam, digamos assim, no Brasil, fez esse somatório da cultura que somos,
que é distinta de Portugal. Nós temos uma riqueza cultural, que é uma riqueza eminentemente brasileira, que é esse somatório de todos nós, né? Mas o pontapé inicial, sem dúvida, foi a língua portuguesa e eu, sem dúvida alguma, eu tenho uma grande paixão, de fato, pelo tema e por levar para o exterior isso, porque, no fundo, é o que nos deu a unidade e é um instrumento de política externa absolutamente fascinante, porque é uma questão, a língua portuguesa, ao nos identificar a quem somos, é sem dúvida um instrumento de difusão da imagem, dessa imagem complexa cultural que nós somos e de país que somos, né? E que tem uma riqueza profunda. Mas, enfim, sem dúvida alguma, é uma bela herança que Portugal nos deixou. O Manuel Bandeira, ele sempre dizia: Portugal, meu avôzinho, um dos grandes poemas dele sobre todas essas heranças que recebemos de Portugal, né? Professora, há uma coisa também que eu gostaria muito de ver com a senhora. E esta língua hoje, como é que a gente cuida dessa língua hoje? A senhora é uma especialista no estudo dessa língua. Quer dizer, a gente tem cuidado bem desta herança? Bom, eu gostaria só de retomar, eu não posso esquecer, nós cuidamos bem desta herança. Concordo plenamente que é uma herança fenomenal. Concordo e quero trazer à tona que eu agradeço, por incrível que pareça, eu agradeço ao Oceano Atlântico sempre. Entendeu? Cada vez que eu atravesso o Oceano Atlântico, eu olho para o Atlântico e digo: olha, muito obrigada, porque foi por aqui que eles vieram, os portugueses saíram de lá, digamos assim, daquela península, não é? Dali, e entram pelo Atlântico. Eles não foram para o Pacífico, eles vieram pelo Atlântico, e aí eles nos encontram aqui, de um lado e do outro lado, os países, as ilhas, né, de São Tomé e Príncipe, as ilhas de Cabo Verde, e depois eles viajam, já conhecendo a rota do Cabo da Boa Esperança, eles seguiram aquilo ali, passaram pelo Timor-Leste, passaram por Moçambique, bom, antes Angola, Guiné-Bissau, né, são todos nossos parceiros, colegas, amigos, muitos deles adoram o Brasil e nós, sempre que podemos, temos convite, vamos à África. Mas então vamos dizer, que língua é essa? Bom, aí eu queria ainda chegar para cá um pouquinho, dizendo que quando nós não entramos no Pacífico, porque o português não toca o Pacífico, o Brasil não toca o Pacífico, nós temos um Pacífico todinho de língua espanhola. Tá certo? Isso é lindo, porque nós temos o quê? Nós temos aqui, de certa forma, na América do Sul, se lá em cima é a Ibéria pequena, que nós temos a Grande Ibéria aqui embaixo. Eu acho que isso é que falta ainda, os governos perceberem a riqueza que nós temos aqui, as duas grandes línguas internacionais, duas grandes línguas com potenciais imensos de negócios, que são línguas de negócios, né? Haja vista o Itamaraty, que trabalha fortemente nisso aí, e nessa linha e em outras, mas sabe que todas as relações exteriores passam pelas línguas. Então, quem somos nós? Vamos lá. Essa língua tão agora diversa, o que se passa? O que se passa é que, digamos, vou fazer aqui entrar num rastrinho da ideologia que nós vivemos hoje, né? Se nós tivemos antes forte influência da Europa, não só por causa de Portugal e Espanha, que descobriram aqui as porções de terras na América do Sul, nós tivemos também forte influência da França, da Holanda. A Holanda esteve no Brasil, a Holanda esteve em Pernambuco, e não demorou muito, foi sendo cercada aquilo ali, nem a língua holandesa ficou. Nós temos a população do sul do Brasil, que foi trazida muito fortemente para povoar o sul do Brasil, com línguas, as mais diferentes línguas sendo faladas no Brasil, que são as línguas patrimoniais, a língua desses povos. Não é? Nós temos o espanhol aqui do lado, mas o que é que mais interfere no português do Brasil? Aí eu vejo o alinhamento
geográfico e linguístico, não é necessariamente histórico, mas é geográfico e linguístico, que é a América do Norte, né? Nós estamos assim, ó, na direção da América Central, que está ali, que ficou também espanhola, né? Nós vamos pegar ali os países que falam Cuba, etc., os que estão ali, e Miami hoje, praticamente o sul dos Estados Unidos, praticamente dominado pelas línguas, dominado não, mas com grande influência das línguas, da língua espanhola. O português não atingiu, de certa forma, não atingiu Miami ainda, salvo o melhor juízo, mas nós temos lá do centro dos Estados Unidos uma influência tecnológica, filosófica, comercial, de invenções, de ciência, de tecnologia, que parte de um pedaço do mundo que investe muito naquilo que nós queremos, que o mundo quer hoje, que é ciência e tecnologia. Tá? Então, se nós observarmos, olharmos um pouco para trás e verificarmos que nós estamos também com a Semana de Arte Moderna aqui, agora, eu estou lendo tudo da Semana de Arte Moderna, assim, na medida do possível. A Semana de Arte Moderna era a Europa pura, eram os franceses, eles indo para a França, mas é magnífico que nós verificarmos como a arte se fixou, como nossos artistas, nossos escritores se serviram, beberam naquela fonte muito, muito, muito forte, muito latente de conhecimento, né? Hoje nós estamos, de certa forma, alinhados. Professora, embaixadora, olha, é muito prazer. A gente ficaria aqui horas conversando isso. Infelizmente, o nosso tempo está encerrando já, né? Mas eu quero agradecer muito a presença das senhoras aqui no Cidadania. Foi um prazer conversar sobre a língua portuguesa, este grande patrimônio nosso. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, foi um prazer também. Muito obrigada pelo convite. Desculpe, eu sou meio teatral, né? Mas a língua portuguesa pede isso. Como? A língua portuguesa pede. Exatamente, porque ela é uma língua melódica, é uma das línguas mais melódicas do mundo, ela tem entonação para a gente brincar com ela o tempo todo. Muito obrigada. Muito obrigado. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet senado.leg.br ou o canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania. Muito obrigado.